Capítulo 6. Pareceu bem a Dario, e ele estabeleceu sobre o reino 120 sátrapas, que estariam sobre o reino inteiro, e sobre eles 3 altos funcionários, dos quais Daniel era um, para que estes sátrapas lhes dessem continuamente o relatório e o próprio rei não saísse perdendo. Foi então que este Daniel constantemente se distinguia entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que havia nele um espírito extraordinário, e o rei intencionava elevá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os próprios altos funcionários e os sátrapas procuravam constantemente achar um pretexto contra Daniel com respeito ao reino. Mas não havia pretexto nem coisa corrupta alguma que pudessem achar, pois era digno de confiança, e não se achava nele nenhuma coisa negligente ou corrupta. Por conseguinte, estes varões vigorosos diziam: não acharemos neste Daniel nenhum pretexto, a não ser que o encontremos contra ele na lei de seu Deus. Concordemente, estes altos funcionários e sátrapas entraram em conjunto até o rei e disseram-lhe o seguinte: ó Dario, o rei, vive por tempos indefinidos. Todos os altos funcionários do reino, os prefeitos e os sátrapas, os altos funcionários reais e os governadores, em conselho, deliberaram estabelecer um estatuto real e pôr em vigor um interdito, de que todo aquele que fizer petição a qualquer deus ou homem sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o estatuto e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Em conformidade com isso, o próprio rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, porém, assim que soube que se assinara a escritura, entrou na sua casa e, com as janelas do seu quarto de terraço abertas para ele do lado de Jerusalém, foi pôr-se de joelhos, até mesmo 3 vezes por dia, e orava e oferecia louvor perante seu Deus, assim como havia feito regularmente antes disso. Então estes mesmos varões vigorosos entraram em massa, e acharam Daniel fazendo petição e implorando favor perante seu Deus. Foi então que se chegaram e disseram perante o rei a respeito do interdito do rei: não assinaste um interdito, no sentido de que todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto está bem estabelecido segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Responderam imediatamente e disseram perante o rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, mas está fazendo a sua petição 3 vezes por dia. Por conseguinte, assim que o rei ouviu a palavra, desagradava-lhe isso muito, e ele fixou a mente em Daniel para salvá-lo. E até o pôr do sol se esforçava em livrá-lo. Por fim entraram estes mesmos varões vigorosos em conjunto até o rei e disseram ao rei: fica sabendo, ó rei, que a lei dos medos e dos persas é que qualquer interdito ou estatuto estabelecido pelo próprio rei é imutável. Concordemente, o próprio rei deu ordens e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei respondeu e disse a Daniel: teu Deus, a quem serves com constância, ele mesmo te salvará. E trouxe-se uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou-a com o seu anel de sinete e com o anel de sinete dos seus grandes, para que não se mudasse nada no caso de Daniel. Então, o rei foi ao palácio e passou a noite jejuando, e não se levaram perante ele nenhuns instrumentos musicais, e fugia-lhe o próprio sono. Finalmente, o próprio rei, de madrugada, passou a levantar-se ao clarear o dia e foi apressadamente à cova dos leões. E ao chegar perto da cova, clamou com voz triste a Daniel. O rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivente, pôde o teu Deus, a quem serves com constância, salvar-te dos leões? O próprio Daniel falou imediatamente ao rei: ó rei, vive por tempos indefinidos. Meu próprio Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me causaram dano, pois diante deles se achou em mim a própria inocência. E também perante ti, ó rei, não fiz nada prejudicial.
Nisso o próprio rei se alegrou muito e ordenou que o próprio Daniel fosse retirado da cova. E Daniel foi retirado da cova e não se achou nenhum dano nele, porque confiara em seu Deus. E o rei deu ordens e trouxeram aqueles varões vigorosos que acusaram a Daniel e lançaram-nos na cova dos leões, com seus filhos e suas esposas. E nem tinham atingido o fundo quando os leões já os dominaram e foram esmiuçados todos os seus ossos. Foi então que o próprio Dario, o rei, escreveu a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitavam em toda a terra: aumente muito a vossa paz. De diante de mim se deu ordem para que em todo o domínio do meu reino as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e aquele que permanece por tempos indefinidos, e seu reino é um que não será arruinado, e seu domínio é para sempre. Ele salva e livra e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois salvou a Daniel da pata dos leões. E quanto a este Daniel, ele prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa.